Elas são capazes de distinguir entre milhões de cores. Conseguem falar cerca de 20 mil palavras por dia. São mais propícias a sofrerem ataques de soluço e piscam com mais frequência. 3 desses fatos sobre as mulheres são verdadeiros. E um é uma baita de uma mentira. Hoje vamos deixar nosso ego lá fora, homens, para saber a verdade e entender por que elas são superiores a nós em alguns aspectos. Primeiro, distinguem mais cores porque possuem 2 cromossomos X, enquanto os homens têm apenas um. Mesmo se alguma coisa estiver errada com um deles, as mulheres ainda conseguirão enxergar as cores com nitidez. É por isso que raramente são daltônicas. Quase 12% delas possuem 4 tipos de cones na retina, em vez dos tradicionais 3. Isso as faz ter uma supervisão, lhes permitindo ver 100 milhões de cores, e não só 1 milhão, como as outras pessoas, no caso os homens. Os músculos femininos são mais ricos em elastina e mais flexíveis. As garotas possuem uma lombar mais flexível, o que as ajuda a se manter de pé quando ganham certo peso durante a gravidez e o centro gravitacional de seus corpos muda. Elas também conseguem fazer aqueles movimentos malucos de ginástica nas Olimpíadas, desafiando a gravidade. As mulheres piscam mais rápido e até mais frequentemente que os homens. São 19 piscadas contra 11 por minuto. À medida que envelhecem, piscam ainda mais, por causa dos altos níveis de estrogênio. O cérebro feminino é 9% menor que o de um homem. A quantidade de células é a mesma, elas apenas ficam mais compactas. As capacidades cognitivas dos cérebros dos 2 gêneros são iguais. O sistema imunológico delas é mais forte e envelhece mais devagar. É por isso que, em média, vivem mais do que os homens. A diferença pode ser de 1 década em alguns lugares e de pelo menos 2 ou 3 anos no mundo todo. Por falar nisso, as fêmeas dos orangotangos e chimpanzés também vivem mais do que os machos. Estamos juntos nessa, parceiro! Todos os dias, uma mulher comum coloca cerca de 515 substâncias químicas em seu corpo. Elas estão nos desodorantes, shampoos, condicionadores, hidratantes e outros produtos de beleza. A maioria é inofensiva, mas é sempre bom pesquisar sobre os produtos para evitar toxinas. As mulheres são tão boas em detectar cheiros que podem até identificar quando seu parceiro está estressado só de cheirar a camisa dele. Isso acontece porque possuem mais células e neurônios na parte do cérebro responsável por identificar odores. Os corpos femininos continuam crescendo e mudando, mesmo depois dos 20 anos. A gordura subcutânea se desloca das bochechas, pescoço e pernas para a cintura, abdômen e coxas. Outras mudanças maiores também acontecem no setor do cérebro, responsável pela tomada de decisões e pela memória de curto prazo. As mulheres usam os 2 lados de seus cérebros quando estão escutando alguém. Elas podem ser melhores ouvintes e escutar até o que não foi dito, graças ao lado direito, responsável pela criatividade. Também são menos propícias a perder a audição à medida que envelhecem. Mesmo quando estão dormindo, a audição sensitiva fica ativada. Isso tem a ver com a evolução e com o papel histórico da mulher como a mãe que precisa acordar para acudir um bebê que chora. Felizmente, apenas barulhos muito agudos que acordam com facilidade. As línguas femininas possuem mais papilas gustativas do que as masculinas. 35% das mulheres são super degustadoras. Elas contam com mais de 30 papilas gustativas em cada pedacinho do tamanho de um furo de perfurador. Assim, o açúcar parece mais doce e o sódio mais salgado. Elas raramente toleram sabores amargos. As mulheres são boas em lembrar de tarefas futuras, mas se esquecem facilmente do que já foi feito. Com os homens acontece o contrário. Elas também se lembram melhor de rostos. O estudo concluiu que as mulheres consideram seu relacionamento ameaçado quando vem outra vestida de vermelho. As participantes se mostraram indiferentes quando as roupas eram de outras cores, mas o vermelho causou uma explosão emocional. Mulheres conseguem tolerar muito mais dor do que os homens. Elas também se esquecem mais rápido da dor e não ficam tão estressadas quando se lembram de alguma experiência desagradável do passado. Os 2 hemisférios do cérebro feminino estão mais interconectados. As passagens fibrosas fazem um zigue-zague entre os lados lógico e criativo. Nos homens, essas passagens vão para frente e para trás em cada hemisfério. É por isso que elas geralmente encontram soluções mais criativas e diferentes para problemas.
embora não sejam as mais diretas e lógicas. O coração feminino corresponde a apenas 75% do tamanho do masculino, e as artérias são mais estreitas. Para compensar essa diferença, o órgão delas precisa bater mais rápido, fazendo 78 batidas por minuto, 8 a mais que o do homem. Uma mulher leva, em média, 47 horas para digerir a comida, enquanto o homem demora 33. Isso porque o estômago delas é menor e produz menos ácido. É por isso que a velocidade com que a comida passa pelo sistema digestivo é cerca de 20% menor. As mulheres falam cerca de 20 mil palavras por dia, ou seja, 7 mil palavras a mais que os homens. A região cerebral responsável pelas habilidades linguísticas e pela interação social é maior nelas. E para completar, possuem níveis mais altos da famosa proteína da linguagem. Isso as faz falar mais e mais rápido. Agora você sabe. A pele feminina é 25% mais fina. É por isso que é mais sensível ao toque e fica com linhas de expressão e rugas mais rápido após os 45 anos de idade. As mulheres passam pela adolescência 2 vezes. Primeiro, quando saem da infância, e depois, na faixa dos 40 anos. Os hormônios enlouquecem nessa segunda fase. É por isso que há oscilações de humor e elas podem agir como se fossem adolescentes. Outra característica feminina é nascer com a habilidade de ler expressões faciais. Elas conseguem decodificar emoções de outras pessoas e sentimentos em seus gestos e tons de voz. É por isso que são tão perceptivas e têm um forte senso de liderança. Em um grupo de pessoas, uma fêmea tipo alfa é mais propícia a ser responsável pela conversa do que um macho alfa. As mulheres normalmente parecem mais jovens nas fotos do que os homens, apesar de sua pele envelhecer mais rápido. A do rosto masculino é mais grossa e frequentemente barbeada. Então as linhas de expressão e outras marcas de envelhecimento ficam mais visíveis neles. As mulheres nascem com um desgosto natural por aranhas, cobras e outras criaturas venenosas. Até meninas de 11 meses que participaram de um experimento não conseguiram sequer olhar para fotos de aranhas. Isso as incomoda profundamente. A exposição ao sol é a causa de 80% das rugas femininas. Quem não liga para o protetor solar costuma aparentar ser mais velha, principalmente depois dos 50. É nessa fase que a textura da pele das fãs de sol muda drasticamente. As garotas conseguem fazer exercícios de resistência durante cerca de 75% mais tempo que os homens. Isso porque elas têm mais estrogênio em seus músculos, o que as torna mais resistentes. Os músculos masculinos são mais robustos e menos flexíveis. Então, os rapazes focam em treinos de força curtos e pesados. Elas são também 9 vezes menos propícias a ter crises de soluços que os homens, principalmente os mais duradouros. Ainda não se sabe ao certo por quê, mas alguns especialistas acreditam que seja por causa dos hormônios. Outra diferença é que elas suam menos que os homens e com menor eficiência. É por isso que costumam se desidratar mais rápido. Além disso, têm muito mais pesadelos do que eles. Seus sonhos também são mais emocionais e, geralmente, as fazem reviver alguns episódios dramáticos do passado. E os acontecimentos ocorrem, na grande maioria, em ambientes fechados. Aquelas que têm menos de 1,70 m de altura geralmente dão à luz uma semana antes que as mais altas. Os bebês costumam ser menores também. As que vivem perto do Equador são mais propícias a dar à luz meninas. Quanto mais ao norte morarem, mais chances de gerar um menino. Em 1945, uma mulher de Los Angeles teve uma menina saudável após 375 dias de gravidez. Esse foi o período gestacional mais longo já registrado, 3 meses a mais que o normal. Graças à massiva produção de estrogênio durante a infância, as meninas entram na puberdade 1 ou 2 anos antes dos meninos e também saem dela antes. É possível determinar o gênero de uma pessoa testando os níveis de aminoácidos em suas digitais. As mulheres têm 2 vezes mais aminoácidos em seu suor do que os homens. As adultas choram, em média, 2 a 5 vezes por mês. Isso totaliza de 30 a 50 vezes por ano, o que é quase 5 vezes mais do que um homem adulto. As glândulas lacrimais femininas são diferentes das masculinas. É mais fácil que elas chorem por questões biológicas. E outro motivo para as lágrimas são os hormônios.
Em média, as mulheres olham para o espelho 16 vezes por dia, muito menos do que os homens, que fazem isso cerca de 23 vezes por dia. Elas também se olham no espelho por motivos diferentes, checam se tudo está ok e geralmente percebem coisas das quais não gostam. Já eles, em geral, admiram as partes do corpo das quais mais se orgulham. De acordo com o Guinness Book, as mulheres da tribo Padang possuem os pescoços mais compridos do mundo. Elas recebem seus primeiros anéis de pescoço entre os 5 e os 9 anos. Aos 45, seus pescoços já cresceram mais de 20 centímetros.